Boa noite a todos. Então, hoje decidimos fazer uma nova live, a segunda, às 7 da noite, sobre um assunto raro na reumatologia, que chama-se doença de Still. A doença de Still, atualmente, ela é considerada uma doença que afeta tanto crianças quanto adultos, apesar de que até pouco tempo atrás a definição era doença de Still no adulto e a doença de Still mais conhecida na infância. Mas houve um consenso europeu no ano passado de que seria recomendável chamar doença de Still tanto a doença no adulto quanto na criança, porque são síndromes bastante semelhantes, né? Então a gente pode falar de doença de Still, mas o foco é em doença de Still do adulto, né? Então, como eu comentei, uma doença rara, né, incomum, com dois picos de prevalência em termos de idade, um pico mais jovem, em pessoas de 15 a 26 anos, e depois um pouquinho mais velhos, 36 a 46 anos. Porém, a doença de Still, ela pode afetar qualquer idade, né? Desde crianças bem pequenas até idosos. Então, uma doença que não poupa nenhuma idade, com algumas preferências de idade. A etiologia da doença de Still não é completamente conhecida, mas ela certamente envolve um desregule no sistema imunológico mais inato, né? Com uma tempestade de citocinas também, com uma liberação muito grande de interleucinas, principalmente interleucina 18, mas também o TNF-alfa pode participar da patogênese dessa doença. Então, até alguns comentam que a doença se caracteriza como uma tempestade de citocinas inflamatórias, né? O que dispara isso, talvez algum processo infeccioso, pode ser, num paciente geneticamente predisposto, né? Então, deve ter uma participação genética e provavelmente alguns disparos, talvez infecciosos, sejam virais ou bacterianos. A doença de Still é uma doença que se caracteriza por algumas... ela tem inúmeras manifestações possíveis, né? Então ela tem manifestações clínicas heterogêneas, realmente, mas há alguns sinais e sintomas bastante comuns, tá? Nessa síndrome. Uma das coisas mais comuns que tem é a febre, né? Então esses pacientes apresentam febres, normalmente são febres altas, acima de 39 graus. Essas febres, elas tipicamente são em picos, 1 ou 2 picos de febre diariamente, porém, em alguns casos mais raros, a febre pode ser contínua também, então, mas tipicamente é uma febre mais intermitente, que frequentemente então vem acompanhada de rash, que é um rash descrito como um rash em cor de salmão, não pruriginoso, apesar de que existem alguns casos em que esse rash pode ser mais em forma de urticária também. Tipicamente afeta o tronco, né? Mais raramente as mãos, não é comum nas palmas de mãos e pés, por exemplo, e também pode ocorrer na face mais raramente também. Então vejam que é uma doença que, apesar de ter uma característica clínica descrita, às vezes os casos não são tão típicos. O envolvimento cutâneo nem sempre é do mesmo tipo. Além disso, há um detalhe, é que essas lesões de pele, elas tendem a aparecer mais no período de febre, podendo desaparecer no período pós-febre. Então, febre é uma manifestação muito comum, o rash também é bastante comum. Outra manifestação comum é envolvimento dores articulares ou artrite. Artralgias, no caso, mesmo sem sinais inflamatórios, mialgias e também artrite. Considerar assim que não necessariamente em todos os casos se encontre artrite. Às vezes a artrite, que é um processo inflamatório, né, com sinais inflamatórios, inchaço, calor, vermelhidão, ocorrem às vezes um pouco mais tardiamente, o começo mais com artralgias, né? Uma outra manifestação comum
nessa doença uma faringite, uma dor de garganta. Tá? Os pacientes, então, muitos deles apresentam junto uma dor de garganta persistente ou recorrente também. E essa dor de garganta, ela normalmente ela não é supurada, enfim, não há placas visíveis, né, no exame físico. Então, essa é uma doença com essas características fortes e também uma outra característica é adenopatias, pode aparecer ínguas, né, no corpo, junto com todo esse quadro. Essas 4 manifestações clínicas são as mais frequentes, mas também outras manifestações podem ocorrer, como aumento de baço, aumento do fígado, né? Dor abdominal também, e às vezes essa síndrome também, essa doença, ela pode se manifestar, seja no início da doença ou no curso da doença, com uma complicação bastante preocupante, chamada síndrome de ativação macrofágica. Essa síndrome, ela pode se caracteriza principalmente por aumento do baço e do fígado. Também ela pode se manifestar frequentemente, na verdade, com baixa das células, leucopenia, plaquetopenia, né? É uma síndrome bastante grave, né, com uma alta mortalidade, se não identificada e tratada a tempo. Então é uma complicação preocupante e que deve estar na cabeça dos profissionais que lidam com essa síndrome, presente, né, durante o curso da doença, seja no início ou seja no segmento dessa doença. Essa síndrome de ativação macrofágica, então, como eu comentei, ela se caracteriza também por algumas alterações laboratoriais, como ferritina muito alta. Normalmente a doença de Still, ela se caracteriza por níveis de ferritina muito altas, mas o aumento gradual dessa ferritina a níveis muito altos, acima de 10.000, por exemplo, podem ser um indício de que o paciente possa estar desenvolvendo essa síndrome, né? Então fica um alerta também para que os pacientes sejam avaliados já no início da doença. Normalmente, por ser uma síndrome assim com manifestações, essa doença de Still, ser uma doença com manifestações mais variadas, né? Passa pela cabeça do médico muitas vezes que esse paciente tem alguma infecção e realmente o diagnóstico diferencial dessa síndrome passa por infecções, por exemplo, endocardite bacteriana, infecções virais, hepatites, HIV. Então, às vezes o médico fica envolvido tentando fazer esse diagnóstico diferencial, né? E tem que ficar atento para não atrasar esse diagnóstico, exatamente pela possibilidade dessa complicação de síndrome de ativação macrofágica, né? Nessa síndrome, então, que pode complicar a doença de Still, o paciente tem tipicamente algumas alterações na medula, em que as células começam a fagocitar elementos da medula, então por isso chama-se síndrome de ativação macrofágica. Os macrófagos são ativados para fazer fagocitose de elementos da medula. Então é muito característico, como eu comentei anteriormente, o paciente apresentar leucopenia, plaquetopenia. Às vezes também pode complicar com distúrbios de tromboses, né? E de sangramentos também, alterações de coagulação podem ocorrer, né? E essa é uma situação, como eu comentei, bastante preocupante. Em relação ao laboratório da doença de Still, então, algumas coisas eu já comentei, mas tipicamente esses pacientes apresentam as provas inflamatórias bem alteradas. O VHS e PCR, então, frequentemente estão bastante elevados. A ferritina também, então, normalmente níveis mais altos de 3.000 de ferritina, ou também acima de 10.000, às vezes nós encontramos acima de 30.000 de ferritina alta, assim. Isso é muito característico dessa doença, né? São poucas as doenças que cursam com ferritina
tão alta assim, né? A doença de Still tem essa característica, isso pode facilitar o diagnóstico. Normalmente, na doença de Still, também há aumento de leucócitos e de plaquetas, exceto quando o paciente complica com aquela síndrome de ativação macrofágica. E também é bastante comum elevação das transaminases, né, enzimas do fígado, é bastante comum. E os triglicerídeos também podem estar altos, e quando eles estão subindo, a elevação deles no curso da doença também pode sugerir que o paciente vai desenvolver síndrome de ativação macrofágica. Do ponto de vista de imagem, né, não há assim um dado de imagem tão importante quanto o laboratório, mas às vezes com o envolvimento de articulações pode ocorrer ao longo do tempo algumas lesões nas articulações. Essas articulações mais frequentemente envolvidas são os joelhos e os punhos, tornozelos também e cotovelos, então são mais grandes articulações, mas também pode afetar pequenas articulações, né? O paciente pode apresentar até um quadro sugestivo de artrite reumatoide. Assim, em relação ao curso clínico da doença de Still, há 3 cursos descritos, né, de como essa doença evolui. Há um curso chamado monofásico, em que o paciente tem o quadro clínico e ele desaparece em alguns meses ou em um ano. Chama-se então um curso monocíclico. Outros pacientes, então, em torno de 30% a 35% tem esse curso monocíclico. Também em torno de 30% tem um curso chamado intermitente, com períodos de atividade da doença e períodos de remissão da doença, depois retorno da doença. E também em torno de 30% a 35%, mais ou menos então 1/3 para cada um dos cursos possíveis, tem um curso mais crônico. Esse curso mais crônico é mais com manifestações articulares daí, do que com manifestações sistêmicas. A gente pode ver então que essa síndrome ela flutua entre muita manifestação sistêmica e no outro extremo assim um quadro mais crônico com bastante manifestação articular, tá? Então são essas 3 possibilidades de evolução, tá? Em relação a biópsias, por exemplo, as biópsias podem ser importantes no sentido de afastar quadros infecciosos e neoplásicos. Então, no diagnóstico diferencial da doença de Still, principalmente infecções são pensadas, né, e precisam ser afastadas, sim, mas rapidamente, sem perder muito tempo para iniciar a terapia, né, e também os quadros neoplásicos. Alguns tumores podem imitar a doença de Still, ou vice-versa, né? Esses tumores são principalmente linfomas que podem imitar essa síndrome. Então, há necessidade também de uma rápida avaliação e afastar linfomas, porque também o tratamento, a gente vai ver logo adiante que o tratamento principal, né, um dos componentes principais do tratamento, não é o único, é o uso de corticoide, e o corticoide pode interferir na histologia da biópsia, por exemplo, de gânglios, né, que pode ser feita para afastar linfomas. Então, às vezes também uma outra coisa que que deve entrar no diagnóstico diferencial, alguma reação a medicamentos, né, algumas reações mais graves a medicamentos, e também as doenças reumáticas autoimunes, né, como artrite reumatoide e lúpus, principalmente. São doenças que precisam ser investigadas. Lembrar então que no lúpus, por exemplo, e na artrite reumatoide, nós temos alguns marcadores laboratoriais importantes que costumam ser positivos, como o FAN e o fator reumatoide, o anti-CCP. Na doença de Still, esses exames tendem na maioria dos pacientes estão normais, né? Isso facilita um pouco esse diagnóstico diferencial. Em relação ao tratamento da doença de Still, então passa assim por identificar a doença o mais rapidamente possível, né? A gravidade dessa doença pode variar, né? Então isso também pode determinar qual o melhor tratamento
para os pacientes, mas como primeira linha de tratamento é o uso de corticosteroides, né? Dependendo das manifestações clínicas, podem ser em doses bem altas ou em doses mais moderadas. E hoje em dia o objetivo, um dos objetivos é tentar usar o corticoide pelo menor tempo possível, né? Para isso, a recomendação atual, assim, mais moderna, é o uso de medicações que interfiram na evolução da doença, principalmente inibidores da interleucina 1 na verdade, inibidores da interleucina 6, né? Que são drogas hoje consideradas também como primeira linha de tratamento dessa doença. Outras drogas também que podem ser usadas seria o metotrexato e a ciclosporina também, estão descritas como úteis no sentido de tentar usar doses menores de corticoide por um tempo menor possível, pelas complicações que a gente já sabe de doses altas de corticoide, já num curto espaço de tempo. Doses mais altas já costumam trazer complicações. Temos que pensar também que o alvo terapêutico é manter a doença em remissão, né? Inicialmente nós podemos manter a doença em remissão com remédios, mas claro que o objetivo final seria mais tarde manter a doença manter a doença em remissão sem remédios, né? Isso com o evoluir do quadro pode ser tentado depois de alguns meses ou talvez 2 anos. Isso pode ser atingido, né? Principalmente com essas associações, principalmente dessas drogas modificadoras, vamos chamar de drogas modificadoras, né, do curso, e poupadoras de corticoide, como comentei anteriormente, drogas como inibidores da interleucina 1 e da interleucina 6, ciclosporina também é uma segunda opção, também metotrexato. Lembrar assim que durante o curso da doença deve-se acompanhar continuamente o paciente, porque durante o curso pode haver essa complicação chamada síndrome de ativação macrofágica, que pode exigir uma intervenção mais rápida, né? E não aguardar que o paciente apresente essa complicação, tentar evitar esse tipo, ou identificá-la rapidamente e tratar o paciente também. Bom, esse é o meu recado, é um recado curto, é uma doença rara, né? Mas que pode aí estar presente nos consultórios, e precisamos ter conhecimento dela e estarmos atentos, evitar que a doença progrida. O paciente realmente afetado acaba sofrendo bastante com esse tipo de doença e merece o nosso melhor atendimento possível. Abraço a todos e até a próxima.